Brasil, acordai para salvar teus filhos. Tão pondo fogo em teu berço, tão envenenando tuas águas. Chegamos ao 5º episódio do Corta e também o último. Vamos falar de assunto que está literalmente esquentando a cabeça de todo mundo: o aquecimento global. Os últimos aumentos de temperatura registrados no Brasil chegaram a casa dos 45 graus e trouxeram uma enxurrada de mortes. Só em São Paulo, houve um aumento de 105% de atendimentos devido à alta temperatura em 2023. E se você acha que não pode piorar? Um relatório publicado pela revista The Lancet, em novembro de 2023, alertou que o número de pessoas no mundo mortas em decorrência aos efeitos do calor extremo tendem a quintuplicar nos próximos anos. O Jornal Corta só pega temas leves, já notaram? Não é de hoje que cientistas alertam para o iminente colapso do aquecimento global. Contudo, os pesquisadores são pouco ouvidos e compreendidos, até mesmo colocados como apocalípticos pela parcela da população essencialmente focada no capital. E fica a hipótese se é mesmo falta de compreensão ou apenas uma maneira desse grupo se manter no ápice da elite social capitalista. O estudo sobre o aquecimento global começou a ganhar destaque nas décadas de 1970 e 80, mas a conscientização sobre as mudanças climáticas e os impactos da atividade humana demorou a se consolidar. Quando finalmente ocorreu, muitos optaram por ignorar. E por muito, não falamos de quem toma banho por mais de 5 minutos. Falamos de quem queima combustível fóssil diariamente para ter o maior rendimento no mercado. Desde então, diversos eventos e relatórios científicos têm contribuído para essa conscientização, trazendo à tona a urgência da situação. Atualmente vivemos um momento crucial em que a opinião pública também desperta para a realidade climática. A Conferência das Partes, conhecida como COP28, é o encontro anual da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas da ONU. A sede de encontro deste ano é Dubai e acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, ou seja, está acontecendo. Seu objetivo é estabelecer metas e discutir medidas contra os fatores responsáveis pela devastação do meio ambiente. Este ano, a conferência aborda temas de extrema relevância para o cenário socioambiental global, destacando a importância de ações imediatas e compromissos concretos para enfrentar os desafios ambientais que ameaçam o nosso planeta. Em discurso na COP28, o presidente Lula cobrou aos países ricos mais emergentes no cenário econômico atitudes eficazes nos acordos com os países subdesenvolvidos e pontuou ainda a falta de compromisso imediato em termos já acordados sobre o desmatamento de emissão de CO2 na atmosfera. Falando novamente da queima de combustíveis fósseis, pois o principal responsável pelo aquecimento global são eles. Em 2009, quando eu participei da COP15 em Copenhague, a arquitetura da Convenção do Clima estava à beira do colapso. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015. Ao retornar à presidência do Brasil, constato que estamos hoje em situação semelhante. O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia.
forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho entre essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos tornar o mundo capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada. Como nos convida o Papa Francisco na encíclica Todos Irmãos, precisamos conviver na fraternidade. Muito obrigado. E sim, temos os produtores da emissão de gases estufas falando sobre a emissão de gases estufas. Mais uma cena de hipocrisia da política global. É lamentável observar os principais produtores de emissões de gases de efeito estufa discursando sobre a urgência climática, adicionando mais uma camada de hipocrisia à política global. Não ironicamente, os impactos das mudanças climáticas recaem de maneira desproporcional sobre os países mais pobres, que historicamente explorados, carecem de recursos para promover a sustentabilidade ambiental. Parece ser uma história que a gente já conhece. A crise ambiental transcende o âmbito individual e as gerações mais novas não devem ser as únicas responsáveis por lidar com as consequências do desmatamento e da emissão de gases estufas. O capitalismo, desde que estendeu seus tentáculos na sociedade moderna, desempenha um papel significativo nesse cenário. Urgem medidas públicas por parte dos países mais ricos para combater o aquecimento global, assim como uma responsabilidade acrescida das pessoas mais ricas. Atualmente, notamos que celebridades e figuras públicas estão a par das causas ambientais. Assim, é notório que até mesmo ícones da indústria musical, como Taylor Swift, contribuem significativamente para emissões de carbono e frequentemente optam por meios de transporte extremamente poluentes. Em apenas 7 meses, a popstar emitiu 8.293 toneladas de CO2, tornando-se a famosa que mais polui no mundo. Portanto, faz-se necessário evidenciar que, mesmo no mundo do entretenimento, os pecados ambientais não podem ser ignorados. As negligências climáticas estão se tornando cada vez mais proeminentes na vida, tanto dos cidadãos quanto dos animais. É necessário que a conscientização se transforme em ações concretas, não apenas no nível individual, mas também por mudanças sistêmicas que abordam as raízes do problema, visando um futuro mais sustentável e convivível para as futuras gerações. No Brasil, temos uma vantagem essencial no equilíbrio do aquecimento global, a floresta amazônica, conhecida como os pulmões da Terra, devido à sua proporção massiva de oxigênio durante a fotossíntese, era essencial para a respiração de seres humanos e outros organismos. A floresta atua como um sumidouro significativo de carbono, absorvendo grandes quantidades de gás carbônico durante o processo de fotossíntese, o que contribui para o alívio das mudanças climáticas ao reduzir a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Além disso, ela colabora imensamente para a diversidade biológica e resiliência do ecossistema, influenciando ainda os padrões climáticos em nível nacional, promovendo a estabilidade do clima em várias partes do continente sul-americano. Contudo, como tudo que é bom na mão de humanos dura pouco. A floresta não é diferente e sofre com ataques diários às suas raízes. O pontapé inicial da ocupação da Amazônia foi dado nos anos 1960, quando o ex-presidente Juscelino Kubitschek impulsionou a construção da rodovia Belém-Brasília. A verdadeira invasão, no entanto, ocorreu durante a ditadura empresarial militar, que fez uso do discurso retórico de desenvolvimento para atrair a simpatia e o apoio da população aos objetivos do programa de governo em execução. O hasteamento da bandeira em Itaituba marcou o início da visita do presidente Médici às obras rodoviárias na Amazônia. O ministro Mário Andreasa mostrou como se encontram os diferentes trechos da rodovia transamazônica. É simples o processo de ocupação. O colono recebe a gleba com 2 hectares já preparados para o plantio, uma casa de madeira, uma ajuda financeira correspondente a 6 salários mínimos e algum equipamento agrário. A convicção do presidente da República, conforme ele próprio declarou aos jornalistas que acompanharam sua viagem,
é a de que o Programa de Integração Nacional é irreversível e será concluído no prazo fixado com a implantação da Transamazônica e demais rodovias complementares. E aí então teremos conquistado definitivamente a Amazônia. Com o propósito de legitimar a atuação predatória na Amazônia, a ditadura elaborou planos estratégicos para legitimar a ocupação da região. Aquilo que todos tinham em comum era o imaginário de que a Amazônia seria floresta virgem, intocada por humanos. Amplamente difundida pelo Estado, essa ignorância intencional foi amparada por slogans como Deserto Verde ou Deserto Humano, que justificavam a operação de destruição da floresta pelo suposto propósito de integrar para não entregar. Para suportar a ideia de desvirginar a floresta, o slogan adotado foi Amazônia, terra sem homens para homens sem terra. A mensagem era clara. Para os militares da ditadura, os povos originários que ocupavam a floresta antes de existir a convenção chamada Brasil não estavam incluídos na categoria humana. Mais uma vez, os povos indígenas são inferiorizados à condição de subhumanidades no processo colonizador que só mudou de estética, mas não de ética. As primeiras empreitadas promovidas pela ditadura elucidaram o Estado sobre o potencial energético da Amazônia, em especial do rio Xingu, curso de água que nasce do Mato Grosso e que se transforma em afluente no rio Amazonas, no Pará. O rio Xingu é fonte de vida para povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Na década de 1980, tornou-se alvo ameaçado por dirigentes do setor elétrico motivados a acelerar projetos considerados de baixo investimento, como hidrelétricas construídas em plena Amazônia, num período em que a preocupação ambiental e social não faziam parte da agenda. Cararaô, grito de guerra dos caiapós. Nome de uma hidrelétrica em estudo e de uma aldeia indígena que será atingida por ela. Vocês não aceitam também o nome Cararaô na usina? Não, nós não vamos querer não, que é bom arrancar o nome do Cararaô, é um nome de guerra, que como é Cararaô, é um nome de guerra. Nós não usaremos mais nomes indígenas em estudos feitos no Rio Xingu. E, portanto, ao que nós chamávamos de usina de Cararaô, vai tomar um outro nome que nós vamos estudar, um outro nome de branco. A primeira vitória dos índios reunidos no encontro de Altamira foi anunciada por um branco. A hidrelétrica de Cararaô mudou de nome. Passou a chamar Belo Monte. E, sinceramente, a preocupação ambiental já fez parte da agenda alguma vez? Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar. Quantas pedras no caminho pra essa vida melhorar. Olá, eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu sou assim. Mais precisamente, em 1989, foi apresentado o projeto batizado de Complexo de Altamira, que reunia as usinas de Babaquara e Cararaú. A construção da usina previa a inundação de 500 km², uma área equivalente ao tamanho de Curitiba, e exigia o deslocamento de 7.000 moradores locais. Os impactos calculados motivaram a mobilização social, que culminou no primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, no município de Altamira, no Pará. Esta ação provocou repercussão internacional e contribuiu para que o projeto entrasse em hibernação. Em 2010, porém, no segundo mandato do presidente Lula, a hidrelétrica de Belo Monte foi leiloada e o projeto de destruição da Amazônia, enfim, consumada. Essa barragem era um programa da ditadura que nenhum governo conseguiu efetuar devido à resistência dos povos indígenas e de movimentos sociais de Altamira. A sua concretização pela experiência de governo mais à esquerda da democracia brasileira é prova de que a exploração não tem fronteiras nem ideologias. A usina de Belo Monte foi orçada em 16 bilhões, leiloada por 19 bilhões e financiada por 28 bilhões de reais. O saldo dessa conta são pelo menos 20.000 pessoas desabrigadas pela barragem. O ecossistema endêmico no rio Xingu destruído. Desse modo, prejudica os meios de subsistência das comunidades tradicionais. O aumento de 75% do desmatamento após uma queda histórica em 2012. Aumento também de até 3 vezes nas emissões de gases de estufa, em um processo aberto contra a Norte Energia, empresa empreendedora de Belo Monte, por etnocídio da cultura indígena.
A situação caótica da Amazônia hoje não é fruto de algo espontâneo e natural. Na realidade, foi uma invasão orquestrada e incentivada pelo governo e pela iniciativa privada. E quem primeiro denunciou a emergência climática enquanto maior ameaça já vivida por humanos foi os indígenas locais e não locais. Muito tempo depois, crianças brancas europeias foram ouvidas e levaram o crédito pelo ativismo climático. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you. Quando Greta Thunberg disparou falas como essa na sociedade, ela iniciou a maior inflexão histórica já produzida por uma geração. Essa inversão no que é ser adulto e no que é ser criança responde a séculos de adultos que negam o superaquecimento global, cabendo a adolescentes como Greta assumirem a tarefa de cuidar do mundo. Falando assim, parece que só nesse século que estão pensando no bem ambiental, não é? O pior, falando assim, parece que apenas estrangeiros estão pensando no bem da Amazônia. Mas não temos Ailton Krenak, ambientalista ativista brasileiro que luta desde o fim da ditadura militar pela Amazônia? Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A visita dos índios foi promovida pela Coordenação Nacional da Campanha Povos Indígenas na Constituinte. Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desses reconhecimentos, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. Pessoa que saiu não é culturado coisa nenhuma, porque a gente tem obrigado a aprender, não é, a português. Então quem preparou isso, o presidente da FUNAI, ele está querendo exterminar o índio tutorado. Então, para poder diminuir o número do índio que está na aldeia, ou diminuir também a terra indígena. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Não é irônico que a sociedade coloque em evidência uma menina branca da área urbana como exemplo para defender áreas rurais? Eles, crianças e adolescentes, perceberam que seu planeta era governado por adultos como Donald Trump e Jair Bolsonaro, que anunciou seu projeto de transformar o que restava da Amazônia em mercadoria. A geração recente e ativistas antigos abriram uma enorme ferida narcísica nos corpos adultos de consumistas, e a reação agressiva contra os jovens ativistas é equivalente aos poderosos interesses que incriminam e ao tamanho das mudanças de hábitos que requerem. Em agosto de 2022, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgou o relatório intitulado Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. O texto enfatiza como os impactos da crise climática são e continuarão a ser sentidos de maneira desigual por diferentes grupos. Evidenciando que existe uma associação direta entre subdesenvolvimento e alta vulnerabilidade a riscos climáticos, o relatório do IPCC abre a margem para a discussão do apartheid climático. Uma mentira, talvez a maior deste século, é a afirmação de que estamos todos no mesmo barco.
Ao declarar isso, restringimos a espécie humana a um genérico, bem como reduzimos a atroz desigualdade que determinou a tragédia ambiental. Quem consumiu o planeta foi uma minoria rica, em sua maioria branca, do norte do globo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, associada às elites do sul. Quem consumiu o planeta hoje constrói muros cada vez mais altos e cercas cada vez mais insuperáveis para impedir que as vítimas do seu capitalismo predatório entrem em seu território. Outra vez, são os negros, os indígenas e os mais pobres que são atingidos com muito mais violência pelo aquecimento global. A verdade que precisa ser afirmada é que, para enfrentar o aumento anual da temperatura, a seca dos rios e dos oceanos, a insegurança alimentar provocada pela baixa da biodiversidade, a grande maioria tem um barquinho de papel e a minoria que provocou essa catástrofe, luxuosos iates com ar-condicionado. Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda vai. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo é o mesmo que eu nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC, que romantiza e menospreza. Vivência da favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa é currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que for algoritmo. Na era do cyberpolítico, o seu pé de guia eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem no suspeito do mal, que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal.